Dito isso, eu queria saber como foi seu primeiro personagem de Vampiro à Máscara e qual foi seu personagem favorito, professor? O meu primeiro contato com o universo de vampiro não foi com o Vampiro à Máscara, mas sim com o Vampiro à Idade das Trevas. Que, aliás, foi o primeiro RPG que eu joguei, isso sem contar os livros-jogos. Sabe, aqueles livros conhecidos como aventuras solo, que permite com que o jogador ele faça parte da aventura escolhendo para onde ele vai, fazendo escolhas. Tipo, se você quiser encontrar com o rei e conversar com ele sobre o tesouro, vá para a página tal. Se você prefere seguir um outro caminho e enfrentar os guardas esqueletos, vá para a página tal. Aliás, a série Aventuras Fantásticas, que lançou o primeiro jogo, que é o Feiticeiro da Montanha de Fogo, ele que foi o responsável por unir essa ideia dessas aventuras solos com o RPG. Meio que tornando essas aventuras solos uma modalidade de RPG. Mas como eu estava falando, em mesa, com um grupinho lá, com um mestre, a primeira vez foi com Vampiro Idade das Trevas. Vampiro Idade das Trevas é meio que uma continuação de Vampiro à Máscara, porém uma prequel, mostrando a história dos vampiros lá na Idade das Trevas, na Idade Média. Um cenário cheio de cidades abandonadas ou cidades superpovoadas, com florestas vivas ou mortas, e que vai possuir grande parte da lore de Vampiro à Máscara, um dos acontecimentos mais importantes de Vampiro à Máscara acontecem na Idade das Trevas. Como a Revolta Anarquista, a Convenção de Tornes, a formação da Camarilla e do Sabá, o surgimento do Stremé, que nem é clã. Mas, no geral, o livro básico ele vai nos apresentar um cenário onde essas coisas ainda estão acontecendo ou ainda não aconteceram. Porque essas coisas vão ser apresentadas em suplementos para a Idade das Trevas. Mas, no geral, a gente está jogando em um cenário que não tem Camarilla, não tem Sabá. E que tem a Inquisição prestes a acontecer ou acontecendo. A Inquisição da Igreja Católica, com a caça às bruxas e incluindo os vampiros juntos. Aqui a gente pode jogar com os Capadócios, que é um clã original de vampiros que a gente não vai encontrar normalmente ali em Vampiro à Máscara, nas edições segunda, nem terceira, por exemplo. A gente encontra até no V20 ali falando em alguns suplementos. Mas, no geral, os Capadócios nos são realmente apresentados ali no Vampiro à Máscara, antes deles serem substituídos pelos Giovanni. E são em suplementos, né, das Trevas que vão nos apresentar o que aconteceu com os Capadócios e como eles foram substituídos pelos Giovanni, começando, aliás, pelo clã-book dos Capadócios, que é o clã-book da Idade das Trevas, e depois com histórias prontas como as Crônicas de Giovanni. E hoje no V5 todos os grupos de vampiros, clãs ou linhagens que estudam a morte e que são derivados dos Capadócios estão todos unidos no Zécata. Mas a Idade das Trevas é o primeiro cenário histórico criado pela White Wolf, lá em 1996. Nos anos subsequentes, nós vamos ter Lobisomem, o Velho Oeste, e Mágoa Cruzada dos Feiticeiros, que se passa na Era Vitoriana. Então, o primeiro personagem que eu joguei em Vampiro foi em Vampiro Idade das Trevas, e foi um Tzimice. Um Tzimice com níveis altos ali de vicissitude, que já comecei ali, acho que na 8ª geração, na Idade das Trevas você já pode começar de 7ª, né, diferente da Máscara, e que se chamava Vincent. E o nome Vincent era por conta do personagem do RPG eletrônico Final Fantasy VII, o Vincent Valentine. Um Turk dentro da história ali que se apaixona pela Lucrécia, que depois de fazer algumas alterações genéticas em si mesmo com o DNA de um ser alienígena chamado Gênova, vai dar à luz a Sephiroth, o antagonista principal de Final Fantasy VII, que eu considero basicamente uma espécie de Darth Vader dos jogos de videogame. E o próprio Vincent ele vai passar por alguns experimentos de modificação genética e ele vai se tornar uma espécie de vampiro que tem alguns poderes em que ele se transforma em algumas criaturas dos monstros clássicos, como o Frankenstein e o lobisomem. E ele usa pistolas, assim, o estilo Dante de Castlevania ou Trigun. E os meus níveis altos de vicissitude tinham lá a vicissitude 4, que me permitia entrar na forma horripilante, a forma de Zulu, que era uma das coisas que eu mais amava dentro de vicissitude. Correção, que eu amo. Quando eu vi depois, em níveis mais altos de vicissitude, o Depredador Quiróptero, meu Deus do céu, aquilo ali era fantástico para mim.
O Zulo é uma monstruosidade quitinosa, cheio de protuberâncias ósseas e chifres ósseos saindo de tudo quanto é parte do corpo. O chifre só da cabeça. E que frequentemente essa forma incorporaria alguns aspectos demoníacos, que nessa aventura em questão eu acabei me dando bem por conta disso, porque nessa aventura a gente até pro inferno chegou e eu passei desapercebido pelos capetinhas que eles colocaram na aventura por conta da minha forma de Zulo. E é dito que a forma de Zulo é o primeiro passo que um Tzimice acaba tendo para transcender. Alcançar o Azir Dahaka, a quase perfeição, ou a perfeição. E esse objetivo transcendente é daqueles vampiros que seguem a trilha da metamorfose, que basicamente são Tzimices que seguem. Mas na prática mesmo, a forma de Zulo era uma forma que me concedia até mesmo capacidade de sair na porrada com um lobisomem. Tá, nem tanto assim, né? Afinal de contas, quando o lobisomem está em crinos ali, a garrinha agravada machuca. Mas o Zulo não é de se jogar fora. Enquanto um lobisomem na forma de crinos, ele adquiria lá força mais 4, vigor mais 3, destreza mais 1, a forma de Zulo me concedia 3 em tudo. 3 em força, 3 em destreza, 3 em vigor. É até um pontinho a mais aí do que o lobisomem acaba ganhando na sua forma de crinos. Tudo bem, é um poder de uma disciplina e o do lobisomem é natural. E aí dali eu peguei aquele livro emprestado, tirei xerox das partes que eu julguei ser mais importantes para poder estar aplicando aquele jogo em outro lugar, porque eu não tinha dinheiro para tirar xerox do livro todo, e levei o RPG para o meu bairro na forma de Vampiro Idade das Trevas. E depois, tirando xerox também da segunda edição da Máscara, eu comecei a jogar Vampiro à Máscara também. E descobri a Dragão Brasil, a revista mais famosa aqui no Brasil e especializada em jogos de RPG. E ali eu descobri outros sistemas de RPG, incluindo sistemas que eles mesmos estavam fazendo, que eram Defensores de Tóquio, que depois viraria o 3D&T. E com o 3D&T aqui no meu bairro a gente jogou Pokémon, depois a gente jogou todas as adaptações que a Dragão Brasil fazia de outros cenários, como Matrix, Evangelion, e também trouxe aquelas revistas básicas de 3D&T que traziam alguns jogos da Capcom, Mega Man, Street Fighter, Darkstalkers, e eu joguei, mestrei pra caramba Street Fighters na escola, na época ali que eu tava no ensino fundamental e médio. E como eu disse, nessa época eu já jogava o Vampiro à Máscara e também já conhecia Lobisomem o Apocalipse e Mago à Ascensão. E conhecendo muito mais vampiro, lógico, eu fui me aprofundando cada vez mais na lore, cavucando ali suplementos e informações que vinham de tudo quanto é lugar, seja numa revista, seja conhecendo outras pessoas que jogavam o jogo e adquirindo cada vez mais informações sobre aquilo ali e conhecendo os personagens principais da lore. E acabou que, dos vários personagens da lore, dos meus favoritos, como Lucita, Fátima, muitos deles, claro, eram Tzimices, como o Dracon, como o Yorick e a minha principal, Sasha Vaikus. Nascido como Mika Vaikus, Sasha é uma Tzimice, uma estudiosa e erudito nodista, uma cientista Tzimice e uma monstruosidade cainita. Uma das principais personagens defensoras da liberdade do Sabá e basicamente uma musicista com um bisturi no que se trata de vicissitude. Geralmente eu mestro muito mais do que acabo sendo um personagem jogador, mas nas vezes que eu fui um personagem jogador, o personagem principal que eu considero dentro das jogatinas que a gente participou é Demetrius, um Tzimice que nasceu aqui em Nova Iguaçu e que teve o lance de viagem no tempo e ele acabou lá na Idade das Trevas na Romênia também. E voltou para Nova Iguaçu, só que com a passagem do tempo. De lagartixa iguaçuana a dragão romeno Tzimice. E hoje, aos trancos e barrancos, eu estou tentando terminar as Crônicas da Transilvânia, que são 4 livros que eu jogo com a galera daqui. Tá difícil a gente jogar, né? Vida de adulto, mas são 4 livros que narram desde a Idade das Trevas alguns dos principais acontecimentos da Idade das Trevas até o ano de 1999, passando pela revolta anarquista, Drácula e Kupala preso na Transilvânia. E a ideia é depois mestrar ali mesmo em 1999 a Semana dos Pesadelos com o despertar do antediluviano Ravnis e depois fazer novos personagens, mas para o V5, personagens que vão ser descendentes espirituais dos personagens que jogaram a Crônica da Transilvânia, encontrando relatos sobre eles.
E você, qual foi seu primeiro personagem?